se pode copiar aqui a questão 16 que caiu na prova do BNDES do ano 2008, 20 de julho, prova azul, que diz o seguinte: é feijão com arroz. Aplicando-se 5.000 a juros compostos a uma taxa nominal de 24% ao ano, com capitalização bimestral, qual o montante em reais ao fim de 4 meses? Pessoal, então, aula dos juros compostos, agora a nossa produção trouxe aqui a folhinha, né? Juros compostos, está lá na aula número 5, tá? E na aula 4 já tem a introdução a juros compostos, e depois aí já vai na aula 5 tem juros compostos, tá? Da matemática da Caixa Federal. Vejam só, nós dizíamos lá que o montante é o capital, parêntese na N. O montante ou vão dar ou vão pedir. O capital ou vão dar ou vão pedir. Então tudo se resumia no que eu coloco no expoente e o que eu coloco no parêntese. Eles estão pedindo um montante. Capital é 5.000. Eu sempre gostava de começar pelo expoente. E o expoente era: quantas capitalizações bimestrais há em 4 meses? Que essa era a coisa mais difícil do composto. É só assistir a aula que você vai ver. Então, há 2 capitalizações. E dentro do parêntese, temos no livro, e foi amplamente explicado, que é o acréscimo ocorrido em um período de capitalização, como se juros simples fosse. Ou seja, esta taxa é calculada proporcionalmente. Quanto cresce num bimestre por proporção? Porque aqui dentro desse parênteses tu chega através da proporção. Então, se é 24 num ano, quanto vai ser em um bimestre? No caso, como é fácil, já dá para ver que é 2% ao mês e 4% no bimestre. Pois o que eu vou colocar aqui é o crescimento em um período de capitalização, em um bimestre. Em um bimestre vai crescer 4%. E como é que você dá um acréscimo de 4%? 1,04. Mas isso é o feijão com arroz do nosso curso, pessoal. Eu quero chamar a atenção para a importância daquele curso de matemática financeira da Caixa, pessoal. Esse curso é atualíssimo. Mas sempre tem um cara que tem uma certa... É o da Caixa. A matemática não passou, ela está ali. Então, se tinham gostado lá, continuem gostando. Porque o pessoal sempre... teoricamente, conseguiu uma boa aprovação, boas classificações assistindo aquelas videoaulas. E de uma hora para outra parece que aquela videoaula saiu de voga. Agora, se fosse outra matéria, eu não digo nada. Mas a matemática financeira, pessoal, essa da Caixa é a que você tem que estudar. Embora eu vou fazer uma versão mais modulada. Claro que sim. Mas assim, ó, não é desculpa, essa matéria aqui é feijão com arroz. E outra coisa, também está nas videoaulas a dica que eu dei aqui, ó. Você sabe muito bem quanto é que é um 0,4 na segunda, que é o dobro e o quadrado. Então, isso aqui vai ficar 5.000, que multiplica o dobro de 4 a 0,8, 16. Tá? E fazendo essa continha vai dar 5.408. Isto é incrível. Pessoal, uma interessante questão também na prova do BNDES, 20 de julho de 2008, prova azul. Esta questão foi a questão de número 18, por ocasião da prova. Boa questão, muito boa questão. Ela mistura juros simples com juro composto. Eu gostaria que os amigos copiassem. Diz que a metade de um capital C foi aplicada a juros compostos, com taxa de 20% ao mês. E aí, quando não diz a capitalização, significa que é com capitalização mensal. É na própria taxa. Porque já está claro que está juro composto. Então, tem que capitalizar. E vai capitalizar na unidade que a taxa está referindo. Diz também o seguinte, que simultaneamente a outra metade foi aplicada a juros simples com taxa mensal I%. Tá? Ao final de 2 meses, os montantes a juros simples e compostos foram somados e seu valor correspondia ao capital total C.
acrescido de 50%. Cuidado que a frase continua, às vezes o cara termina. Então, os valores, os montantes a juros simples e compostos foram somados. Tá? Os montantes foram somados. E seu valor correspondia ao capital total C acrescido de 50%. Então, correspondia a 1,5C. Tá? A 1,5C. Os dois montantes foram somados. E aí eles fazem uma pergunta que a César Gran Rio adora. Já fizeram na Caixa Federal de 2008, tá? Quantos são os divisores inteiros positivos de I? Aí eles adoram isso. Então eles pegam a matemática financeira e já perguntam com divisores, múltiplos de divisores. Então é uma boa questão que tudo isso também foi falado no nosso curso. Então vejam só. Somando os dois montantes, ele correspondia a 1,5 vezes C. É isso aí. Que dois montantes? O capital, a metade de C foi aplicado juro composto de 20% ao mês durante 2 meses. Então, após 2 meses, eu já estou com 1,2, 2 acréscimos sucessivos de 20%, vai me dar 1,44 em cima do que eu apliquei, que é C sobre 2. Eu apliquei a metade do capital e esse capital gerou juros de 44%, porque 2 acréscimos sucessivos de 20% dá 44%. Então, o meu capital ficou multiplicado por 1,44. Que capital? O C sobre 2, que foi o que eu apliquei. E a outra metade, tá? Ela sofreu um acréscimo nesses 2 meses que eu vou chamar de X. Bom, eu preciso saber que valor é esse. Tá? Então, basicamente é o seguinte, ó, o juro composto, o dinheiro que eu apliquei juro composto, sofreu acréscimo de 1,44, porque 2 acréscimos sucessivos de 20% se multiplica por 1,44. E também a outra metade ficou multiplicada por um certo valor aí, que a taxa eu vou ter que dividir por 2. Tá? Por que eu vou dividir por 2? Porque em 2 meses, isso aqui vai ser o acréscimo, por exemplo, isso aqui der 30%, se der 1,3, é 1,3 em 2 meses. Então, a taxa mensal, por exemplo, vai ser 15%. Então, o valor de X que eu descobri, eu já estou sabendo que vou ter que dividir por 2 para poder achar a taxa mensal. Porque eles disseram taxa mensal de I%. E aqui, ó, eu somei os montantes depois de 2 acréscimos, de 2 meses. Então, o meu dinheiro, se digamos que a taxa era 15% ao mês, em 2 meses aqui vai dar 1,3, estão entendendo? Então, se eu achar 1,3, é 30, mas 30 em 2 meses. Então, o valor que eu achar, eu vou dividir por 2, já vou me preparando para não me esquecer. Bom, aqui tirando o denominador comum, eu já estou vendo que esse 2 é comum, ó. Então, eu já posso passar para lá multiplicando. Porque aqui, praticamente, como é o mesmo denominador, ficaria tudo dividido por 2. E esse 2 eu já estou passando para lá, ó. E 2 vezes 1,5 já dá 3C. Estou fazendo assim. E se você não entendeu, faça você devagar. Mas eu acho que dá para entender. Que isso aqui é um denominador comum, já passa para lá multiplicando, já dá 3. Com isso fica limpinho aqui, ó. 1,44C e mais C vezes X. Tá? Bom, pessoal, e agora aí nem precisa fazer mais nada. Primeiro que eu já posso cortar C. Tá? E aí já descobri, ó. 3 menos 1,44 é o nosso X que eu estou procurando. Aqui foi como se eu tivesse colocado em evidência o C e já passei dividido. Então, X dá 1,56. E você que sabe, balconista, se um valor, no caso era metade do capital, mas não interessa, seja qual for o valor, se esse valor aí, N, está sendo multiplicado por 1,56, ele está sofrendo um acréscimo ou um desconto. Acréscimo de quanto? Acréscimo está sofrendo um acréscimo de 56% em 2 meses.
em 2 meses, tá? Ele está sofrendo um acréscimo de 56% em 2 meses. Então, qual a taxa mensal a juros simples que aceita a proporcionalidade? A metade. Então, a resposta dessa taxa aí aqui, ó, é uma taxa de 28% ao mês. Esse é o valor de I, ó. I é 28. E se I é 28, quantos são os números, os divisores de 28? Ele está perguntando isso. Bom, então acompanha aqui no cantinho. Os divisores de 28, ó, vou fazer de forma artesanal. É o próprio 28, é o 14, é o 7, é o 4, é o 2 e é o 1. Mas eu vou recordar a aula. Eu vou recordar a aula que eu dei lá na matemática básica. Mas aqui eu estou fazendo para vocês enxergarem. Ó, os números que dividem são esses. Tá? Que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E por isso que a resposta é 6. E que lá na prova nós tínhamos a alternativa. Vamos pegar aqui a prova. Da prova azul, essa alternativa estava na letra A, de Ana Aurelino de novo. Ah, mas e se o número fosse enorme, fosse grande? Então aí tem que ter a aula onde lá na matemática básica, tá? Nós disponibilizamos uma aula que dizia número de divisores, bem no finalzinho do material didático, você tem o material didático também. Número de divisores de um número, que é assim, acompanhe aqui. Tá, e agora eu vou apagar. Então assim, ó, 28, ó. Como é que eu sei o número de divisores de um número? Decompomos em fatores primos. Tá? E aí nós fazemos, isso aqui é 2 na segunda vezes 7 na primeira. E a aula que você tem no material é o seguinte, que agora nós somamos mais um aqui e mais um aqui, ó. E aí, 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2 dá 6. E aí, nem que você não saiba quais são os divisores, você sabe o número de divisores de um número. Então é assim que se calcula esta questão. E tem uma similar muito boa na prova da Caixa Federal 2008, feita pela Sesgran Rio. Foram 2, uma no Acre e outra para o resto do Brasil. Tem uma que também pede a mesma coisa, o valor I da taxa, o número de divisores de I. Muito boa questão. Não me recordo se eu resolvi na Caixa Federal aquela questão, mas de qualquer maneira, boa questão. Tá? Pode fazer porque segue essa mesma recomendação. Pode copiar. Pessoal, e agora, para encerrarmos essa nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer mais uma questão relativa aí à percentagem e regra do balconista, tudo isso que a gente já trabalhou na parte teórica, que diz o seguinte, foi na prova branca, prova de 2006, do BNDES, que diz assim, ó, para um determinado bem, o relativo de preços de março em relação a fevereiro foi igual a 1,25. Portanto, o relativo de preços.
Aqui eles estão fazendo como se fosse números índices, mas está dentro da percentagem, exatamente no nosso capítulo de percentagem, que é o início das primeiras aulas do concurso Caixa, que foi exaustivo que eu falei ali. Inclusive essa questão, que tem exatamente igual no nosso material, que é aquela coisa, a relação entre a receita e a despesa de um evento é 1,25. Houve lucro, houve prejuízo, de quanto? Tá? Essa questão aqui. Tá? Então agora, portanto, o relativo de preços de fevereiro desse bem em relação a março é de quanto? Pessoal, mas é a coisa mais manjada, quer dizer, é uma boa questão, mas em termos de nosso curso é o que eu mais insisto sempre, que é aquela coisa do relativo, do referencial. Então aqui, ó, março em relação a fevereiro dá 1,25. Se eu quero saber de fevereiro em relação a março, é só inverter, mas isso aqui foi exaustivamente trabalhado nos nossos cursos, e sempre será. Então, para tu saber a relação inversa, é só inverter e interpretar o resultado do ponto de vista do balconista. E se eu divido 1 por 1,25, nós teremos o famoso 0,8. E aí, como aqui quer dizer 25% de aumento, que é o que passa de 100, aqui quer dizer 20%. 20% menor, ou seja, os preços em março são 25% maiores que os preços de fevereiro. Mas os preços em fevereiro são 20% menores que os preços de março. Então a aula seria essa, ó. A interpretação de tudo isso, ó. Os preços de março são 25% superiores aos preços de fevereiro. Essa é uma frase verdadeira que podemos dizer baseado no texto. E a outra frase é que os preços de fevereiro são 20% menores que os preços de março. Agora mudou o referencial, mas isso nós cansamos de dizer que quando vai com 25%, volta com 20%. Temos no material didático. Ou aquela, anula-se um acréscimo de 25%, dando desconto de 20%. Ou então, se João ganha 25% mais que o Pedro ganha 20% menos que o João. Então, sinceramente, pessoal, isso aqui tudo está muito bem apresentado. Tem aquela famosa 60 com 37,5, pessoal. Por favor, não esqueça, porque eu sou exaustivo nessas dicas. Tá? Pode cair como inflação, valorização da moeda, pode cair em lucro e prejuízo, em N situações, todas elas insistentemente apresentadas. Por isso nós queremos insistir, você que vai fazer a prova do BNDES dia 19 de setembro, né? Dê atenção àquelas aulas da Caixa Federal, principalmente os capítulos de percentagem. Ali tem uma riqueza importante e vai cair muito daquilo que foi falado. Então, bons estudos, não descuide do que já foi dito e comece a fazer exercícios que nem nós estamos fazendo aqui agora. Tá certo, pessoal? Até o próximo encontro.